Olá, meus irmãos, mais uma vez com você, pastor Anderson Macedo, e eu queria falar mais um pouco com você sobre o Apocalipse. Em alguns vídeos anteriores, para quem acompanha já o nosso conteúdo, vocês perceberam que eu tenho dado algumas dicas sobre o fim das coisas, sobre a escatologia. Para você que talvez ainda não saiba, a escatologia é a doutrina mais complexa da teologia que estuda o fim das coisas, que estuda não somente o Apocalipse, mas tudo relacionado ao fim dos tempos. Bem, uma grande pergunta que muitas pessoas fazem é se já estamos no fim dos tempos. Gente, há um problema muito grande para quem quer entender escatologia como fast food, ou seja, a pessoa quer tudo pronto, tudo prático e tudo rápido. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que consultar. A primeira coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer, deve fazer, é ler a Bíblia. Você precisa amar a Bíblia, se apaixonar pela palavra de Deus, ter desejo da palavra de Deus. Alguns dizem assim: eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo o Apocalipse. Eu acho que você não entende porque você não lê, não é? Então é diferente. Então, como é que você vai entender se você nem lê? Ah, o Apocalipse é o livro do pavor, me dá medo ver aquelas coisas. Apocalipse não é um livro para dar medo nas pessoas. É um livro que mostra o triunfo de Cristo. Exatamente. É o livro que mais revela a glória de Cristo, o triunfo de Cristo. A igreja triunfa em Apocalipse, Israel triunfa em Apocalipse, o próprio Deus triunfa em Apocalipse quando ele julga e sela todas as coisas, toda a restauração, tudo voltando para Cristo, aquele que abre o selo, aquele que vem como o cavaleiro branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vem julgar com cetro de ferro. Então, o objetivo do Apocalipse não é mostrar a destruição do mundo, é mostrar o triunfo de Cristo sobre todas as coisas, sobre todo o mundo animal, o mundo vegetal, sobre toda a humanidade, sobre os poderes espirituais, sobre tudo é Cristo triunfando o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação do triunfo final e conclusivo de Cristo e de toda a sua obra final. Bem, então, voltando a falar sobre detalhes do Apocalipse, não é? A gente costuma muito querer saber coisas minuciosas, meticulosas sobre a escatologia. É impossível, gente. Coloque isso na sua mente. É impossível qualquer escatólogo, qualquer estudioso, qualquer teólogo que seja, colocar todos os acontecimentos dentro de uma linha do tempo. Tipo, aqui vai acontecer assim, ali vai acontecer dessa forma, e assim, titim por titim, sabe? Dando detalhes como se fosse uma bula, um receituário. Não tem como a gente sumariar é, todas as informações assim de forma muito precisa, porque a escatologia é muito complexa, é muito complicada. O estudo é necessário, sim, as pesquisas, as consultas, os teóricos, saber das teorias, tudo isso é de fundamental importância. Bem, a grande pergunta é, gente, se vocês estiverem ouvindo aí no fundo, viu, um certo barulho, bomba, desconsiderem. Você sabe que nesse período, né, do mês de junho, muitas pessoas aumentam sua falta de respeito. Então desconsidere se você estiver ouvindo algum ruído no fundo aí, barulho de som dos vizinhos, enfim. Vamos prosseguir. Então, é muito complicado colocar tudo isso dentro de uma linha do tempo. Tudo certinho, a gente apresenta estudos, teorias, não é? Porque os textos escatológicos, eles mesmos, eles abrem brecha para várias teorias. Eu acredito que o próprio Deus, ele deixou algumas coisas de propósito. Uma delas é não revelar tudo sobre o fim dos tempos. Imagine como o homem seria vaidoso, não é? Se tivesse todas as informações assim na palma da mão, tudo fácil, tudo escrito assim, tudo claro, tudo ditado assim, de forma estampada, escancarada. Então, não é assim. Então, realmente é de uma complexidade muito grande o estudo do Apocalipse. Não tem como a gente colocar tudo na linha do tempo. Em qual momento do fim dos tempos nós estamos vivendo? Nós não sabemos. É a grande tribulação? Eu acredito que não. Porque Mateus 24, se você for ler, outro detalhe, ainda falando de escatologia, tá? Eu já vi gente dizer que o livro escatológico é o Apocalipse. Sim, mas tem muitos livros na Bíblia que têm conteúdo escatológico. Mateus tem conteúdo escatológico. Zacarias tem conteúdo escatológico. Isaías,
Ezequiel tem conteúdo escatológico. A carta de Paulo aos Tessalonicenses e aos Coríntios tem conteúdo escatológico. Então, escatologia não é só o Apocalipse, tá? Tem conteúdo escatológico em diversos livros da Bíblia, desde a revelação veterotestamentária, isso é, do Antigo Testamento, desde até a revelação neotestamentária, do Novo Testamento, tá? Então, em Mateus 24, que ali é um conteúdo escatológico, fala de um período tribulacional que a Terra jamais viveu, jamais sentiu. Então, eu não acredito que nós estamos nesse período, não é? Um período de tanta tranquilidade, entre aspas, por mais que a gente está vivendo essa fase de pandemia, a gente sabe que isso é uma fase, mas o mundo já viveu épocas piores do que a gente está vivendo, épocas piores. Então, acredito que esse período chamado de grande tribulação ainda está por vir, ainda é algo futuro, pode ser um futuro a curto, médio ou longo prazo, como eu disse. Nós não sabemos, não tem como saber. Por isso devemos estar guardados em Cristo, esperar em Cristo, confiar em Cristo e descansar em Cristo. Não ficar desesperado, em pânico com tudo que está acontecendo. Aquele que está em Cristo está seguro, seja em vida ou seja na morte. Como Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a palavra que nos assegura, essa é a palavra que nos fortalece. Então, eu acredito que nós não estamos ainda nesse período de grande tribulação, que coisas piores poderão vir. A gente não sabe o tempo ainda. Gente, outra questão. Já estamos no fim dos tempos? Bem, existe uma coisa que você tem que entender. Existe o começo do fim, existe o fim propriamente dito e existe o fim do fim. Nós estamos no percurso do fim, porque o início do fim dos tempos já se deu desde os primeiros séculos, que é apresentado essa revelação progressiva, porque são acontecimentos progressivos. Então, o fim não começou agora, o fim já começou há muitos anos, o fim já começou há muitos séculos. Então, existe o começo do fim, existe o fim do fim, e o percurso desse fim. Nós estamos neste percurso do fim, de forma progressiva. Outra mania que nós temos é associar todos os eventos escatológicos, ou seja, sobre o fim, à nossa geração. E os acontecimentos passados? Aí algumas pessoas querem associar os cavaleiros do Apocalipse, não é? O cavaleiro preto, que simboliza ali a fome, o cavalo vermelho, que simboliza ali guerras, né, devido ao derramamento de sangue, cavaleiro branco, falsa paz, enfim. Nós estamos vivendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, tais momentos do Apocalipse. Gente, os eventos escatológicos, eles vêm ocorrendo desde os primeiros séculos. Evento escatológico é comparado a uma mulher que está prestes a dar à luz. Ela sabe que a criança vai nascer, ela sabe que vai dar à luz. Mas o que é que vai acontecendo? As dores vão se acentuando, as dores vão aumentando. Ela pode sentir dor e não ter o neném. Ela pode sentir dor no 8º mês. Ela pode sentir dor antes da data prevista pelo médico do parto. Quem é mulher sabe o que eu estou falando, é verdade, não precisa ser médico para entender isso. Mas as dores vão se acentuando. Assim são as dores do fim dos tempos. Elas vão se acentuando. Não significa que aquele evento escatológico é algo pontual para a nossa geração. Aquele evento escatológico é progressivo, tá? É progressivo. É um evento com vários acontecimentos. É como uma partida de futebol. Tem um primeiro, tem um segundo tempo, acontecem vários gols, várias substituições, acontecem várias coisas, não é? O objetivo deles é o quê? É vencer, é chegar à final e vencer. Assim a escatologia é um evento, só que nesse evento tem vários acontecimentos, tem várias marcações, acontecem muitas coisas, mas vai chegar um momento que a partida de futebol vai acabar, vai chegar um momento que a escatologia chegará ao fim, mas os eventos não são pontuais somente, os eventos são progressivos. Então você olha para a África, olha para outros locais do mundo, grande fome é o fim dos tempos. Gente, houve grande fome de forma global desde o Antigo Testamento.
Por que a gente acha que a grande fome escatológica só é referente à nossa geração? As pestes, desde o Antigo Testamento, antes de Cristo, que já haviam pestes, fome, seca, terremoto. O Japão tremeu, é Jesus que está voltando. Gente, acontece mais de 3 mil, eu li sobre isso, mais de 3 mil, me perdoe se eu falar a memória, mais de 3 mil terremotos por ano. Acontecem milhares de terremotos por ano, por ano. Já aconteceram inúmeros terremotos em toda a história da humanidade. Mas o Japão treme e a gente já quer associar o tremor do Japão ao terremoto que diz na Bíblia. É claro que a Bíblia está falando desse terremoto, tá? Está falando. O que eu estou querendo dizer que não é só relacionado à nossa geração que aquele acontecimento está profetizado. Que isso já vem acontecendo desde os séculos passados. Fome, peste, terremoto, derramamento de sangue, guerras e rumores de guerra. E a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, tantas guerras e as cruzadas, e as guerras na Idade Média, tanta coisa, as perseguições, as mortes, os martírios dos cristãos, dos pré-reformadores, que sofreram tanto martírio por causa do Evangelho, por causa da verdade que pregavam, mas a gente vê o cristão perseguido lá na Coreia do Norte, lá na Índia, na China, é o fim dos tempos. É claro que é o fim, mas não é o fim do fim. Estamos no percurso do fim e este fim começou desde os primeiros séculos. Então a gente tem que ter esse entendimento ao ler Apocalipse. A gente tem que ter esse entendimento ao ler assuntos escatológicos e parar com essa mania de aplicar toda a escatologia à nossa geração. A escatologia progressiva, ela vem ocorrendo, ela aconteceu nos primeiros séculos da igreja, na grande perseguição dos imperadores romanos, na Idade Média, muitas coisas aconteceram, essas coisas se repetem, é claro, em outro cenário, um cenário mais contemporâneo, mas são fatos similares que aconteceram na história e estão acontecendo também em nosso momento. O que é que nós devemos fazer? Como eu disse, aguardar em Cristo, esperar em Cristo, confiar em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Não existe colocar a escatologia em uma linha do tempo. Ou amanhã vai acontecer isso, daqui a um mês acontece isso, no fim do ano acontece isso. Não é assim, gente. Escatologia não funciona assim. Você que está vendo esse vídeo, se você é um estudioso da palavra de Deus, um teólogo, um especialista em escatologia, sabe que o que eu estou falando é verdade. Não adianta enganar as pessoas, iludir as pessoas, pregar a teologia do pavor, do medo, do terrorismo para ganhar seguidores, curtidas, comentários, porque isso não vai funcionar. Isso não é intelectualmente honesto. Então, a nossa maior mensagem da escatologia é que Cristo virá como um ladrão de noite, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Independente de como as coisas vão acontecer e quando elas vão acontecer, devemos estar vigilantes. Em outros vídeos, eu vou estar trazendo outras informações escatológicas de como ler e estudar o Apocalipse. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.